Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. É um privilégio estarmos aqui novamente para juntos nos prepararmos um pouco melhor para a divulgação da palavra de Deus. Chegamos à nossa penúltima aula. Olha, você nem sabia disso, né? Nossa penúltima aula. Só falta mais uma aula onde nós vamos analisar alguns esboços que o livro nos traz como referência. E depois disso a gente pode fazer aí uma provinha, hein? O que vocês acham? A gente gravar um videozinho, ou vocês virem para cá e eu gravo vocês, ou vocês gravam de casa do celular, uma mensagenzinha aí de 5 minutos, com um esboçozinho ali bem definido. O que vocês acham? Acho uma experiência bem legal, hein? Os irmãos que estão participando aí com afinco desse curso deveriam participar sim com essa provinha. Eu acho que seria uma experiência muito marcante para a gente, tá bom? Mas vamos falar disso agora não, para vocês não se desesperarem, para vocês não ficarem muito preocupados. Hoje o nosso assunto é um assunto muito especial, porque ele fala da preparação espiritual do sermão. É importante que a gente perceba que um sermão, uma pregação, ela não é única e exclusivamente um discurso público. Se assim fosse, a gente poderia usar de técnicas de oratória e ter aí o nosso problema resolvido. Mas a verdade é que um sermão é muito mais do que um discurso. O sermão é a palavra de Deus, né? Sendo explanada, sendo compartilhada ali com as pessoas. E por isso, por não ser simplesmente um discurso, a gente precisa sim se preparar bem para que esse discurso, esse sermão, essa pregação seja de fato uma pregação inspirada por Deus, iluminada pelo Senhor. Por isso a gente está aqui se empenhando. Conhecemos até agora uma boa parte da técnica. Os irmãos estudaram a necessidade de uma boa introdução. Os irmãos estudaram a necessidade de organizar bem as ideias, com tópico 1, tópico 2, tópico 3. Os irmãos perceberam a necessidade e como se faz uma boa conclusão. A gente viu também sobre apelo. Eu compartilhei os meus esboços com os irmãos para que os irmãos pudessem, ouvindo a mensagem, acompanhar ali como é o passo a passo de um uso do sermão. Os irmãos viram que o meu esboço ele não tem muitas anotações, não é um livro, não é um texto gigantesco, porque se fosse assim correria o risco de no meio da mensagem eu me perder em meus pensamentos ou nas minhas anotações. E hoje a gente vai aprender sobre algo muito importante. Não é porque foi deixado por último que é menos importante, a gente guarda o melhor para o final, que é a preparação espiritual desse sermão. É a necessidade da gente se preparar bem espiritualmente. Por que isso é importante? Aliás, eu digo que é importantíssima essa preparação. Porque a gente não fala de nós mesmos. Quando a gente prega, vocês vão perceber isso, ou já devem ter percebido se já pregaram alguma vez, não é só o indivíduo falando, não é só o pastor que está ali usando das suas palavras. É Deus que está nos iluminando, é Deus que está nos conduzindo. E essa condução, ela vai ser uma condução clara, uma condução eficaz, se nós estivermos intimidades com o condutor. Se a gente tem intimidade com Deus que nos conduz, a gente vai, então, realmente não falar de nós mesmos, mas falar desse Deus que está nos conduzindo. Então, é importante ter uma vida espiritual adequada, uma vida espiritual firme na presença de Deus, porque o pregador ele não está falando dele mesmo. Se ele estivesse falando dele mesmo, ele só precisava ter um bom conhecimento próprio. Mas como ele não está falando dele mesmo, ele está falando de Deus, então, da palavra de Deus, ele precisa ter intimidade com essa palavra. A gente precisa se preparar espiritualmente porque a mensagem ela é poderosa. A palavra de Deus ela é poderosa. Então, se de alguma forma a mensagem não está sendo poderosa, é porque está tendo aí algum problema de comunicação entre a palavra e aquele que está sendo usado para falar a palavra, a voz, aquele que está dando voz à palavra. Então, é importante a gente desenvolver nossa vida espiritual, porque a mensagem de Deus é poderosa e a gente não quer ser empecilho para que essa mensagem poderosa chegue aos corações. Outra razão porque é importante a nossa comunhão espiritual, porque o sermão ele tem vida. É isso mesmo, ele tem vida.
quando a gente prega e a gente consegue transmitir essa vida através da palavra, transmitir essa vida através da nossa voz, a gente de fato está sendo usado pelo autor da vida. Se o sermão tem vida, quem é que pode dar vida a qualquer coisa? Deus. Então a gente precisa ter comunhão com Deus para fazer com que o nosso sermão seja vivo, não seja uma coisa estática, uma coisa morta, um discurso vazio e sem sentido. Por isso é importantíssimo que a gente tenha aí uma comunhão com Deus. Vou colocar um O aqui porque fica mais claro. É importantíssimo que a gente tenha comunhão com Deus. Sua comunhão com Deus será o combustível para um bom trabalho. É claro que a escolha do texto é importante, a preparação do sermão é importante, o esboço do sermão é importante, mas, irmãos, nada é mais importante e nada se faz sem a oração e sem a comunhão com Deus. É nessa oração e comunhão com Deus que você vai desenvolver ali um bom trabalho ao pregar e compartilhar a palavra do Senhor. Então, não se esqueçam disso. Outra coisa é a última. Lembra quando eu falei que o sermão pode ser comparado a um prédio? E eu falo isso em toda a aula, né? Que a introdução é a recepção desse prédio, os andares são os tópicos desse prédio, as ilustrações e as ideias é a arte de que enfeita esse prédio, é a decoração do prédio, a conclusão é a cobertura do prédio, lembra? A gente está construindo um prédio, então, quando a gente constrói uma pregação. Eu trabalhei numa empresa de engenharia e eu tive a oportunidade de perceber a importância de um empregado da obra chamado mestre de obra. O mestre de obra é o que pega aquilo que o engenheiro construiu ou planejou tecnicamente e ele que vai ajudar os obreiros da obra, né, os pedreiros, os marceneiros e todos os eiros da obra a transformar aquela ideia do engenheiro que está no papel em uma coisa prática. Então, o engenheiro na pregação é o Senhor, é Deus. E nós somos os mestres de obra. Nós é que pregamos, né? Nós somos os marceneiros dessa obra. A gente prega ali nessa obra. E a gente precisa ter um bom entendimento do que o engenheiro quer para a gente não fazer algo diferente do que está planejado. Então, essa intimidade com Deus, ela é muito importante para que o nosso sermão seja mais do que um discurso. Eu já vi pregações muito bem preparadas, já vi pregações muito bem esboçadas, já vi pregações, e já até fiz, tá? Para não dizer que eu estou falando de outras pessoas, estou falando de mim também. Já fiz pregações assim muito bem estudadas, mas que quando chegou na hora de expor a mensagem, eu não consegui expor, não consegui transmitir aquilo que Deus queria que eu transmitisse. Isso já aconteceu comigo, muito por conta de um problema na minha intimidade com Deus, ou um problema no meu coração, uma situação que eu estava passando ou vivendo, não necessariamente uma circunstância triste. Muitas vezes a contrição do nosso coração quebrantado, ele é muito bom para a mensagem. Eu sempre procuro quebrantar o meu coração antes da mensagem, para aquilo que a gente está vivendo no momento. Então, o choro, a emoção, não há problema nisso. Só que a gente não pode basear toda a mensagem em torno de uma emoção. Então, a preparação é importante, muito importante. Mas, em primeiro lugar, fica a nossa preparação espiritual, mais do que a nossa preparação técnica. Então, eu já preparei mensagens tecnicamente muito boas, com argumentos muito bons, mas por ter algum problema na minha intimidade com Deus, na minha comunhão com Deus, eu acabei não conseguindo passar isso para as pessoas. E isso é um problema muito grave. Então a gente precisa desenvolver a nossa comunhão com Deus. Pregador, ora, pregador vive momentos a sós com Deus. Pregador, antes de escrever a primeira linha de um esboço, ele intercede e pede a Deus direção na condução desse processo. Isso é fundamental, é importantíssimo, como a gente viu aí nesse slide. No próximo tema, eu queria falar com vocês sobre a preparação do coração. Como é que a gente prepara o nosso coração para a divulgação da palavra, né? Primeiro, um coração preparado faz a diferença. Faz sim, você precisa ter o seu coração ali bem firmado na palavra,
Você precisa, para ser um pregador, ter o seu coração convicto de que é Deus que fala. Você não pode ter um coração soberbo. Eu acho que o pior erro de um pregador é ter um coração soberbo. É ele achar que ele já prega tão bem, é ele achar que ele é tão bom no que ele faz, que ele chega lá e quer expor. Ele está tão cheio dele que ele só vai transbordar dele mesmo. Ele não vai conseguir transbordar de Deus e da palavra de Deus, porque ele está muito cheio de si mesmo. A gente precisa acertar o nosso coração com as circunstâncias. Muitas vezes, um pregador não consegue desenvolver bem um sermão, uma palavra, porque ele de repente está brigado com a esposa, está brigado com os filhos, está vivendo situação difícil no trabalho. Ele precisa se resolver antes de subir ao púlpito. Precisa resolver o seu próprio coração, mesmo que o problema não seja resolvido, porque vai ser impossível você subir ao púlpito sem ter problema nenhum na sua mente, no seu coração. A gente tem problema a vida toda, o tempo todo, né? Então é impossível que esse tipo de coisa aconteça. Mas a gente pode sim e deve manter o nosso coração protegido das circunstâncias. Sabe quando a gente fala para as pessoas assim, olha, deixa o seu problema lá fora. A gente sabe que quando a pessoa sair, o problema vai estar lá esperando por ela. Mas a gente está querendo dizer assim, olha, guarda o seu coração nessa hora, guarda o seu coração para aquilo que você está vivendo. Tente não se concentrar nisso. A palavra de Deus diz que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então a gente consegue fazer isso? Se consegue, você vai conseguir então desenvolver um bom sermão mesmo estando com problemas às vezes em casa. Eu confesso para vocês que uma grande dificuldade que eu tenho na minha vida é o desenvolvimento desse sermão quando eu estou com algum problema. Às vezes teve uma discussão com a esposa, um problema com os filhos, e aí o que eu faço? Normalmente eu busco a presença de Deus antes do sermão, antes da mensagem, para pedir para o Senhor que o sentimento que esteja transbordando no meu coração seja um quebrantamento em prol dessa minha comunhão com Ele. Então eu oro e peço, Senhor, nesse momento tira esse sentimento do meu coração, para que eu possa substituir esse sentimento por um amor pelo Senhor, por um quebrantamento pelo Senhor. Vocês devem lembrar, no último domingo eu preguei no texto de Atos, capítulo 16, e eu confesso para você que aquele texto me emociona muito. Eu faço um esforço muito grande para não parar de ler o texto e começar a chorar. Tanto de manhã quanto à noite, minha voz engasgou ali, porque quando eu vejo Paulo e Silas ali na prisão, já tendo sido torturados, na pior das prisões possíveis que eles poderiam enfrentar naquela cidade, e quando eu vejo eles perto da meia-noite louvando ao Senhor, aquilo mexe comigo de uma maneira, só de falar agora estou com vontade de chorar. Não é de chorar de tristeza, não, de emoção mesmo. Então, tente trazer para o seu coração a emoção do texto. Tente viver isso. Não leia o texto como a gente lê qualquer coisa. Nosso coração precisa estar preparado. Eu tenho uma ilustração para contar para vocês. Uma vez o pastor da igreja queria fazer um momento especial, um momento muito bonito. Então ele convidou um ator, uma pessoa muito, muito preparada em leitura de texto, em entonação da sua voz. E ele convidou esse ator para ler o Salmo 23. E esse ator ele foi para frente da igreja para ler o Salmo 23 e, usando de todo o talento que ele tinha, ele começou a ler o Salmo. Então ele começou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ao final da leitura, toda a igreja se levantou e aplaudiu aquele ator pela leitura dele. E aí, imediatamente, o pastor convidou um velhinho da igreja, uma pessoa assim muito conhecida pelo seu coração bondoso, pela sua intimidade com Deus, e convidou o velhinho para fazer a mesma leitura. E aí o velhinho foi lá para frente e fez a mesma leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. E ao final da leitura daquele velhinho, que era muito conhecido, muito amado pela congregação,
a reação da igreja foi diferente. Ao invés de levantar e aplaudir, toda a igreja estava chorando. E aí perguntaram para as pessoas, né, por que a reação foi diferente? Por que ao terminar, o ator foi aplaudido e o velhinho, todo mundo estava chorando? E uma das respostas mais encontradas nessa pesquisa que fizeram com a igreja foi que todo mundo chegou à conclusão de que o ator conhecia muito bem o texto, mas aquele velhinho conhecia muito bem o bom pastor. Isso faz diferença, né? Então, quando você for um pregador, é claro que você precisa se esforçar para conhecer bem o texto, mas muito mais produtivo e espiritual vai ser se você conhecer o bom pastor. Então, essa ilustração mostra bem para a gente como que deve estar o nosso coração na presença de Deus na hora da mensagem. Não suba exaltado. Eu vou contar para vocês uma outra história. Hoje é o dia da ilustração, né? Uma vez, e essa história é real, uma vez chamaram um jovem pregador para assumir o púlpito. E quem me contou essa história me contou quando eu fui pregar pela uma das primeiras vezes na igreja, uma irmã que eu amo muito, e ela me contou essa história muitos anos atrás. Eu era um adolescente, fui pregar pela primeira vez, eu estava muito nervoso, me sentindo ali muito pequenininho, e aí ela me contou essa história. Ela disse que um pregador de onde ela congregava, jovem também, ele foi subir, ele já estava tão acostumado a pregar, que ele subiu no púlpito assim, se achando, sabe? Eu sou o cara, eu vou pregar pra caramba, eu vou arrebentar, e um montão de gente vai se converter. E aí ele chega, prega, e não toca o coração das pessoas. As pessoas não se sentem tocadas pela palavra. É muito provável por perceberem essa soberba por trás do coração dele ali. E aí ele desce muito triste, muito abatido, se sentindo muito humilhado. E aí um pastor também mais experiente chega para ele e fala assim: olha, se você tivesse subido ao púlpito da maneira que você desceu, a pregação teria sido uma bênção. Por quê? Porque ele sobe exaltado e desce humilhado. Se ele tivesse subido humilhado, as coisas teriam sido diferentes. Então, o nosso coração precisa ser um coração quebrantado, um coração de servo, para que a mensagem seja uma mensagem muito boa de verdade. Outro aspecto aí na questão da pregação, é o nosso último slide, é a oração e o preparo espiritual, a necessidade de você orar, a necessidade de você se prostrar na presença de Deus, para que essa oração seja, para que essa preparação espiritual seja uma coisa muito boa. Então o sermão ele começa com uma oração fervorosa. O sermão não começa escolhendo o texto bíblico, não começa anotando, ele começa com oração. Então a primeira coisa que você faz, preciso preparar uma mensagem, dobre o seu joelho, se isso for possível, se você não tiver nenhuma limitação física, dobre o seu joelho e ora se entregando a Deus e pedindo que Deus esteja à frente disso. Antes do público, o secreto com Deus. Então antes de você se tornar público, indo à frente de uma igreja, de algumas pessoas para pregar, você precisa ter vivido ali um momento de secreto com Deus. Porta fechada, no seu quarto, onde só você e Deus batem papo ali, conversam, leem a palavra. Nenhuma pregação é eficaz se não tiver aí esse secreto com Deus. Outra coisa, enquanto pregamos, sentimos a iluminação do céu. É importante que você perceba isso, que você está sendo canal do fluir de Deus. E não uma iluminação própria. É Deus que está iluminando ali você para o entendimento da palavra. A oração é a chave que desvenda os mistérios de Deus. Então, é muito importante também na oração você estar percebendo ali que algum texto, alguma palavra que às vezes você não consegue entender muito bem, você não consegue entender o que Deus está querendo dizer com aquela palavra, e muitas vezes você ora e Deus te dá a resposta. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus mostrar para você o que Ele quer ensinar para a igreja,
através de uma oração sua que você pede: Deus, abre minha mente. O que está acontecendo nesse texto aqui? O que o Senhor quer que eu fale através desse texto? A oração é a chave que abre esse baú aí secreto, que muitas vezes é um texto ou outro que a primeira lida a gente não entende e depois a gente ora e Deus se revela a nós. É claro que existem outras técnicas, e vocês vão estudar isso no futuro, de hermenêutica, de análise bíblica, que vão te ajudar a entender um contexto bíblico. Mas melhor do que qualquer técnica é você ter intimidade com o autor e saber o que o autor quer que você entenda ali daquele texto. Outra e a última dica: ore na mensagem. Comece a mensagem, dê boas-vindas às pessoas, agradeça a oportunidade, faça isso em breves palavras, leia o texto bíblico e não esqueça, depois de ler o texto bíblico, orar. Vocês já devem ter percebido que eu faço sempre isso. Depois do texto bíblico eu oro, peço a Deus direção para aquele momento, peço a Deus que abra o coração das pessoas, abra o meu coração para ouvir aí aquela mensagem. Isso é muito importante, você começar a pregação com oração. O nosso texto base, nosso livro, nos traz algumas instruções para a gente. Ela fala, inclusive, na página 69, que o pastor inglês Spurgeon, Batista, também diz: não há nada que possa substituir a oração na vida do pregador. Nem a cultura recebida, nem as vastas bibliotecas. Quanto maior for a familiaridade com a corte do céu, melhor ele realizará a sua função na terra. Ou seja, quanto mais intimidade com o rei, melhor será a função dele aqui na terra. Ele também diz: mediante a oração a sós com Deus, crescemos em graça, aumentamos em fé e chegamos a ser poderosos em palavras e atos. Tem uma outra frase aqui que me chamou a atenção, que ele diz, que John Wesley diz: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder. E também tem uma outra frase que me chamou a atenção aqui no texto, que vocês vão ler no livro de vocês, que as 3 coisas mais importantes na preparação do sermão são oração, oração e oração. Essas são as 3 coisas mais importantes. Na hora de pregar, então, a gente precisa estar com o nosso coração bem contrito ali à palavra, né? Na verdade, quem disse isso, que a oração é a primeira, a segunda e a terceira coisa necessária ao pregador, foi Edward Payson. Edward Payson. Ele disse que a oração é a primeira, a segunda e a terceira coisa necessária na vida do pregador. Então, oremos, dobre o seu joelho, pede direção da parte de Deus, para que você possa, inspirado pelo Senhor, desenvolver aí a sua mensagem para a glória dele. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na próxima aula. Não desanimem, fiquem firmes. A nossa mensagem do próximo domingo, o desafio que eu tenho para vocês eu já dei 2 esboços para vocês prontos. Agora vocês vão ouvir a mensagem e anotar esse esboço. Vocês vão ver a introdução, o que o pastor falou na introdução. Qual foi o tópico 1, qual foi o tópico 2, qual foi o tópico 3. Eu estou ajudando muito vocês, porque eu tô fazendo um negócio que eu não faço sempre, que é na hora da mensagem frisar bem os tópicos. Estou falando, então, em primeiro lugar, então, em segundo lugar. Quem está prestando atenção na pregação está percebendo isso. Em terceiro lugar. Então, fiquem atentos a essas dicas para que você possa anotar e fazer o esboço de uma maneira legal, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Louve, cante, sinta e dance, entregue-se a Deus. Ele tem o melhor para você. Se adiante, dê um passo e vem com a gente. A festa já vai